Olá pessoal, falaremos nesse vídeo do estudo de fenômenos de transportes. Será Ana Caroline, Joyce, Kelly e Sinara. Os assuntos que serão abordados nesse vídeo será propriedades térmicas da matéria, transferência de calor por condução, equação da difusão de calor, condições de contorno inicial, condução unidimensional de calor em regime permanente, condução multidimensional de calor em regime permanente, condução de calor em regime transiente. Vamos começar falando das propriedades térmicas. Todos os materiais e fluidos contêm propriedades que os caracterizam. Essas propriedades podem ser geral, específica, intensiva ou extensiva. As propriedades térmicas são observadas quando a energia térmica, o calor, é fornecida ou removível de um determinado material ou fluido. Uma propriedade térmica dos materiais é a condutividade térmica. Ela é uma propriedade específica, pois leva em consideração o estado da matéria ou do fluido ou do objeto, se está sólido, líquido ou gasoso. A condutividade térmica também transporta o calor. Condutividade térmica, então. Imaginamos que nessa caixa tem um determinado material que não possa passar calor, que tenha que permanecer na temperatura que está dentro, a temperatura T2. Imaginamos que teremos que envolver em um outro material, como por exemplo um papel ou um outro material que não deixe transferir o calor. Essa temperatura nesse material de fora será T1. A condutividade térmica que se encontra na figura não irá acontecer com tanta facilidade, pois o material T1 funciona como isolante térmico, mantendo a temperatura T2. A condução térmica depende do material em que determinado objeto é feito. Existem os isolantes térmicos, que podem ser que diminui o fluxo de calor entre os corpos, impedindo que o calor saia do corpo. Neste caso, temos alguns exemplos, como madeira, plástico e isopor. Temos também os materiais que são bons condutores térmicos, como o metal. Os bons condutores apresentam um arranjo atômico ou molecular, que tem a propriedade de transferir para o calor para os átomos ou moléculas, até que o objeto entre em equilíbrio térmico. A condutividade térmica também acontece, vamos imaginar um sólido. As partículas do sólido são ligadas entre si. Então, as partículas estão ligadas entre si, como no desenho. No momento em que o sólido é aquecido, as partículas começam a vibrar. Essa vibração, elas vão transferindo calor, o que não acontece com os líquidos. No líquido, as partículas não são tão ligadas. Elas dependem de se chocarem umas com as outras. Como elas não são ligadas, mas estão bem próximas e se chocam com mais facilidade, e a condutividade térmica também acontece nos líquidos. No gás, isso ocorre com mais dificuldade, porque as partículas dos gases estão muito distantes uma das outras. Para elas se chocarem, levam muito mais tempo. Essa transferência de calor pode ser chamada de difusão térmica. Transferência de calor por condução. Existem 3 tipos de transferência de calor: a por condução, convecção e radiação. Nesse vídeo falaremos somente da transferência de calor por condução. Exemplo do desenho: uma barra de metal sendo aquecida numa extremidade por uma vela, e os demais objetos mostrados na figura seriam um pedaço de cera grudados na barra de metal. No momento em que a vela esquenta a barra de metal, as partículas da barra vão vibrando, passando calor uma para as outras, consequentemente fazendo com que
a cera vai derretendo. Chama-se esse processo por condução por difusão. Temos a equação da difusão de calor, que é Qx igual menos K vezes dt sobre dx. Esta fórmula tem o objetivo de determinar os campos de temperatura que irão determinar o comportamento em cada posição de um sistema, ou seja, o fluxo de temperatura é de acordo onde o sistema irá se encontrar. Qx é o fluxo térmico, representa a taxa de transferência de calor na direção de x. dt dx é o gradiente de temperatura e o K é a condutividade. Essa constante ela depende do material. Ela já tem uma tabela onde depende do tipo de material que tem. Cada material tem o seu K, tem a sua condutividade. Condução do calor unidimensional em regime permanente. Imaginando essa imagem sendo uma parede e que do lado esquerdo tem-se uma temperatura T1 e do outro lado uma temperatura T2. Neste exemplo, a distribuição de temperatura é linear, então a condução acontece em uma única dimensão, em regime permanente, quer dizer que a temperatura não depende do tempo. Condução de calor multidimensional em regime permanente. A distribuição de temperatura continua sendo em regime permanente, porém não mais linear como no exemplo anterior. Imagina que de um lado temos uma temperatura T1 e o outro lado uma outra temperatura, T2. Também temos profundidade e altura. É parecida com a unidimensional, só que neste caso temos 3 dimensões, então teremos uma condução em todas as 3 dimensões. Condução de calor em regime transiente. Essa condução quer dizer que existe variação de temperatura no meio externo ao longo do tempo. Ou seja, tem uma variação de temperatura. A temperatura do meio externo agride a temperatura interna. Com a diferença de temperatura do lado externo, com o tempo, a temperatura interna também muda. Imaginando que Ti é uma barra de ferro quente sendo colocada dentro da água. Então, aqui é a barra de ferro sendo quente, sendo colocada, e o líquido que tem aqui dentro é o líquido água. Então, Ti seria a temperatura externa no momento em que é colocada na água. Com a temperatura T2 da água e o metal vão equilibrar as temperaturas. Então, a água vai aquecer e o metal que está aqui dentro irá esfriar. Com o tempo, elas entrarão em equilíbrio térmico. Agora nós vamos fazer um experimento para melhor entendimento sobre a transferência de calor por combustão. Nós temos velas, uma barra de ferro e 2 velas presas na ponta. Vamos aquecer a ponta da barra de ferro. E conforme o aquecimento, então, a barra de ferro vai aquecendo, as partículas irão vibrando, né, e transferindo calor, e a tendência, então, é que as velas caiam uma a uma para que ocorra a transferência de calor por condução.